Olá, está começando o programa OAB Nacional e traz as notícias que foram destaque na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB foi ao Conselho Nacional de Educação reforçar propostas para o ensino jurídico não contempladas pelo órgão. Conselhos de profissões regulamentadas debatem desafios do ensino superior com temas como ensino à distância, transparência e colaboração entre os conselhos. OAB editou e o Diário Oficial da União publicou o provimento que regulamenta Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. E mais, IBAMA atende pleito da OAB e corrige falha em sistema de acesso à informação ambiental. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A OAB vem há tempos insistindo junto ao Conselho Nacional de Educação para que suas sugestões relativas ao ensino jurídico sejam atendidas pelo órgão nas novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito. Dessa vez, o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da Ordem foi ao CNE protocolar um documento reforçando a posição da entidade. O documento com as principais propostas da OAB Nacional para o aprimoramento do marco regulatório do ensino jurídico foi protocolado no Conselho Nacional de Educação pelo presidente da Comissão de Educação Jurídica da Ordem, Marisvaldo Cortez. Nele, a OAB destaca sugestões relacionadas a 3 pontos essenciais: avaliação do curso, diretrizes curriculares e uma vaga reservada para a OAB no CNE. Isso porque os pontos já apresentados ao Conselho não foram atendidos pelo órgão. Primeiro é que a propositura que tramita no Conselho Nacional de Educação, a proposta de resolução da DCN, ela pretende reduzir o tempo do curso de Direito de 10 semestres para 8 semestres. Mais 10 semestres é o mínimo que se entende possível de ofertar um ensino com qualidade onde o estudante possa aprender e sair efetivamente preparado para o exercício profissional. Outro ponto que a OAB considera relevante para a melhoria do ensino ofertado no Brasil é a obrigatoriedade de algumas matérias que hoje são oferecidas como optativas, como direito previdenciário, eleitoral, ambiental e até mesmo sobre o processo judicial eletrônico, obrigatório no país para peticionamento. Tudo isso são disciplinas que deveriam ser obrigatórias, não opcionais, optativas, para que as faculdades, a seu bel prazer, pudessem ou não oferecer. Ainda falando de educação, a Ordem também participou na última semana de uma audiência pública no CNE sobre as novas diretrizes curriculares. Desde 2013, o órgão tem realizado essas audiências para ouvir os principais responsáveis pela formação de bacharéis em Direito, a fim de definir a melhor forma para os cursos. Sempre participando das discussões, a OAB se mostra contrária a diversos pontos da proposta. Contra a precarização do ensino jurídico, a OAB Nacional tem se engajado em debates com o Ministério da Educação que tratam de mudanças na formatação dos cursos de direito de todo o país. As audiências públicas sobre as novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Direito tiveram início em 2013 e, desde então, a entidade se posiciona fortemente contra diversos pontos da proposta do MEC. Atualmente, um dos principais deles diz respeito à ausência na atual proposta do Conselho Nacional de Educação de conteúdos voltados a diversas áreas, como direito previdenciário, solução pacífica de conflitos e direito afro-brasileiro e indígena. Na audiência pública mais recente, realizada no Conselho Nacional de Educação, a OAB foi representada pelo presidente da Comissão Nacional de Educação, Marisvaldo Cortez Amado. O conselheiro federal destacou a importância da manutenção da carga horária mínima para integralização do curso de Direito, a fim de aprimorar a qualidade do ensino jurídico em todas as regiões do Brasil. O curso de Direito é um curso universal, é um curso ofertado no Brasil enquanto instituição federalista. Não podemos pensar de forma diferente. Agora, o que se discutiu aqui hoje, nessa tarde, foram essas possibilidades de criar metodologias até certo ponto inovadoras, mas que não coadunam com aquilo que o direito é na sua essência, né? A pesquisa, a extensão, tudo isso
faz com que o direito tenha uma percepção de um futuro melhor e da prestação de serviço que vai chegar para a sociedade. Ele destacou ainda que, com a persistência da OAB, modificações importantes já foram adotadas na proposta do MEC, como a duração da carga horária do curso, que a Ordem dos Advogados conseguiu manter em 5 anos, enquanto o MEC tinha a intenção de reduzir esse período para 4 anos. Embora ainda não tenha adotado as ressalvas da OAB quanto aos conteúdos obrigatórios para o curso de Direito, o relator da matéria e conselheiro do CNE, Antônio de Freitas, garante que as observações da entidade têm sido tratadas com prioridade. Olha, as sugestões e as demandas da OAB têm sido excelentes, não só as sugestões e as demandas, mas a participação, um grande número de membros da OAB, de diretores, presidentes, tem participado ativamente na elaboração do documento, o que é fundamental, porque temos o exame de ordem. Não é? Então temos o exame de ordem, temos as diretrizes e temos o ENAD. Então essa soma forma um total que nós queremos agregar aos estudantes nacionais. Antes da proposta final, serão realizadas 2 reuniões internas, uma delas com a presença da OAB. Depois, o texto segue para análise do ministro da Educação. A qualidade do ensino oferecido nas faculdades do país é preocupação comum entre representantes de várias profissões. E para fomentar o debate necessário para a melhoria da educação superior brasileira, a OAB e outros conselhos federais de profissões regulamentadas formaram no ano passado um fórum permanente. Na última semana, eles se reuniram para debater questões como o ensino à distância, transparência e colaboração entre os conselhos. A terceira reunião do Fórum Superior dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, realizada pela OAB por meio da Comissão Nacional de Educação Jurídica, trouxe à discussão a preocupação do grupo com a qualidade do ensino superior no Brasil. Para os especialistas, existe atualmente uma precarização na área. As profissões regulamentadas só podem ser exercidas por quem está enquadrado nas normas da profissão estabelecidas por lei. Essas regras garantem a certificação da qualidade do profissional. Atualmente, no Brasil, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, existem 68 profissões regulamentadas. E a grande preocupação desse debate realizado pela OAB é que seja mantido um padrão desses cursos, já que é grande a oferta de formação sem critério. Dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Ministério da Educação, mostram que entre 2006 e 2016 houve um aumento de 62,8% no número de matrículas no setor. Mais de 8 milhões de alunos de variados cursos só em 2016. A grande preocupação é com a falta de padrão quanto às horas cursadas e modalidade de ensino. Na visão do Fórum, o esvaziamento dos cursos presenciais e a grande oferta de educação à distância têm causado prejuízo na qualidade de ensino. Eles criticam o posicionamento do MEC e do Conselho Nacional de Educação em não dialogar com os conselhos para desenvolver um padrão de políticas educacionais nos cursos superiores. Para o Fórum, algumas medidas podem contribuir para a qualidade do ensino, como cursos de proficiência, educação profissional continuada e mais especialização. O objetivo principal é discutir o ensino, a qualidade do ensino e o produto que advém desse ensino para a sociedade como um todo. Ao todo, 23 representantes de conselhos federais de profissões regulamentadas participaram da reunião e emitiram uma nota ao final do encontro. O documento possui 15 tópicos, entre eles, solicitar ao MEC o envio de estudo técnico sobre planejamento e critérios para a abertura de cursos superiores no Brasil, estabelecer estratégias entre os conselhos profissionais a fim de coibir a proliferação indiscriminada de cursos superiores à distância, exigir o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade, inclusive pedagógica, em todos os processos de regulação dos cursos em trâmite no Ministério da Educação e viabilizar uma campanha nacional de valorização da educação superior e do profissional.
Uma parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e a Associação dos Advogados de São Paulo vai promover cursos de férias nos meses de julho e agosto sobre direito trabalhista e doutrina e jurisprudência do direito civil. As aulas serão realizadas nas sedes das escolas superiores de advocacia nos estados ou nas seccionais da OAB. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado e todas as informações estão no site da Associação dos Advogados de São Paulo. O Pleno da OAB rejeitou de forma contundente a decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, que negou a um advogado o direito à palavra. Ele pretendia fazer esclarecimento de fato durante julgamento da terceira turma do tribunal. Para a OAB, a decisão da ministra viola o Estatuto da Advocacia, representa um grave cerceamento ao direito de defesa e busca impor silêncio aos profissionais que têm a missão constitucional de interceder pelos cidadãos. Já uma medida importante para a advocacia foi aprovada pelo plenário da Casa. Na última sessão, os conselheiros votaram a redação final do provimento 179 de 2018, que regulamenta o Registro Nacional de Violações de Prerrogativas no âmbito da entidade. O registro, já publicado no Diário Oficial da União, vai reunir as decisões das seccionais a respeito da concessão de desagravos após transitarem em julgado. A pauta analisada pelo plenário da OAB foi um desdobramento de matéria avaliada anteriormente pelos conselheiros e que altera o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, criando o Registro Nacional de Violações de Prerrogativas no âmbito da entidade. Desta vez, terminando de regulamentar a matéria, foi criado o provimento 179 de 2018, que trata do funcionamento e finalidades do registro. O acesso ao Registro Nacional de Violações de Prerrogativas é exclusivo ao sistema OAB, ou seja, só conselheiros, membros das seccionais e funcionários podem consultar essas informações. Esses dados é que podem ajudar na avaliação a respeito da presença ou não de requisitos necessários à inscrição nos quadros da ordem. Também certamente vai orientar a atuação das seccionais e do Conselho Federal em toda a dimensão da proteção das prerrogativas profissionais, junto aos tribunais, junto ao Ministério Público, junto às instituições representativas das diversas carreiras do direito, delegados de polícia, enfim, um conjunto de informações que estará disponível a todas as seccionais, a todo o sistema, a funcionários, presidentes e diretores de subseção. A ideia é que, com o dispositivo e de posse dessas informações, a atuação em defesa da advocacia, dos direitos e garantias do exercício profissional possam ser melhor exercidas a partir de dados estatísticos, estudos do tipo de violação praticadas com maior regularidade, tentando prevenir e coibir a eventual ofensa a um direito ou garantia do advogado. Uma comitiva representando a advocacia colombiana visitou a sede da OAB em Brasília. Na ocasião, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, recebeu o título de jurista emérito da Colômbia pelo trabalho desenvolvido em defesa do Estado Democrático de Direito. A OAB Nacional recebeu a visita do presidente do Comitê Executivo da Advocacia Colombiana, Jairo Henrique Céspedes, que veio ao Brasil para conhecer a estrutura do Poder Judiciário e buscar informações para a criação do Estatuto da Advocacia Colombiana. Em sua passagem pela sessão plenária da OAB, Céspedes homenageou o presidente Cláudio Lamáquia com o título de jurista emérito da Colômbia. Como consecuencia de lo anterior, el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, CAC, en uso de sus facultades estatutarias, resuelve, primero, declarar, reconocer y honrar como jurista de mérito de la Abogacía Colombiana al insigne y benemérito abogado brasileño Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Lamáquia agradeceu as honrarias e lembrou a luta conjunta com advogados de outros países. Que estamos irmanados na luta pela colegiação obrigatória em todos os países que ainda não as têm e pela luta que Vossa Excelência, juntamente com todos os seus pares, tem travado na Colômbia em defesa da advocacia, em defesa da democracia, que é uma luta da nossa instituição também. A Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados brasileiros
mais de 1.100.000, sentem-se absolutamente honrados com a sua presença entre nós hoje, nesta sessão plenária, mas, acima de tudo, pelas demonstrações dadas pelo Comitê Executivo da Advocacia Colombiana de apreço à nossa instituição, de apreço aos advogados e advogadas brasileiros. Ainda na ocasião, o membro honorário vitalício da OAB, Roberto Antônio Busato, saudou a união da OAB com advogados de outros países. Seguindo a troca de cortesias, a OAB deu ao presidente do Comitê Executivo da Advocacia Colombiana o troféu Rui Barbosa, entregue pelo presidente nacional da Ordem. O advogado capixaba Agesandro da Costa Pereira, que faleceu no mês de maio, foi homenageado em sessão plenária da OAB. Agesandro foi presidente da seccional do Espírito Santo por 8 vezes e recebeu a medalha Rui Barbosa por sua contribuição para a advocacia e para o direito. Durante a homenagem, foi exibido um documentário sobre sua trajetória na advocacia. A OAB Nacional prestou homenagem a Agesandro da Costa Pereira, ex-presidente da seccional do Espírito Santo e detentor da medalha Rui Barbosa, falecido no dia 28 de maio. Na sessão plenária do mês de junho, os conselheiros federais fizeram 1 minuto de silêncio em memória do advogado e assistiram a um documentário sobre sua trajetória. O tributo contou com a presença da viúva de Agesandro, que recebeu uma pintura com o retrato do advogado, entregue pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. A gratidão pela história, mas por tudo o que Agesandro da Costa Pereira fez pela advocacia e pela cidadania. Muito obrigado. O neto de Agesandro, José Azeredo, agradeceu a homenagem e falou sobre a mais alta estima nutrida pelo avô pela entidade. Foi aqui que ele tentou deixar a sua marca, a sua pequena contribuição para que juntos possamos nos tornar um país melhor, com menos injustiças e com mais igualdade. Assim como nós, eu teria ficado por demais satisfeito e agradecido com a homenagem que lhe é prestada hoje. Muito obrigado. Também discursaram em memória de Agesandro o conselheiro federal Siqueira Castro, o membro honorário vitalício da OAB, Reginaldo de Castro, e representando a bancada do Espírito Santo, Marcos Filipes Botelho Pereira. O Centro de Estudos Judiciários vai realizar nos dias 13 e 14 de setembro a segunda jornada de Direito Processual Civil, com o objetivo de padronizar as interpretações sobre o novo Código de Processo Civil. Quem quiser participar tem até o dia 20 deste mês para sugerir e enviar propostas de enunciados para a jornada. O evento vai acontecer na sede do Conselho da Justiça Federal e contará com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, professores e especialistas. Mais informações no site do CJF. O relacionamento positivo entre a OAB Nacional e órgãos de controle ambiental deu, mais uma vez, bons resultados. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, solucionou problemas em seu sistema que vinham impedindo a advocacia e a sociedade de acessar importantes informações sobre autos de infrações e termos de embargos aplicados pelo órgão. Informações ambientais contidas em documentos, expedientes e processos administrativos dos órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, devem ser disponibilizadas ao público quando solicitadas. Isso é o que diz a Lei 10.650 de 2003, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação Ambiental. Segundo a norma, os dados devem ser fornecidos por meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. Mas essa garantia não vinha sendo plenamente executada e o erro foi detectado pela OAB através da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Isso porque os advogados não estavam conseguindo acessar no site do IBAMA os dados sobre os autos de infração e termos de embargos aplicados pelo Instituto. Nós verificamos que o sistema estava trazendo informações muito atrasadas.
As informações mais recentes datavam de 2013, ou seja, 5 anos de atraso. O sistema estava com defeito, as informações estavam disponíveis, mas elas não estavam sendo acessadas. O que houve foi um erro de compatibilidade no acesso por meio de alguns navegadores. Com a falha, os advogados e advogadas não sabiam informações simples, como o tipo de autuação, valor da multa aplicada, qual infração era atribuída ao seu cliente. A questão foi levada à presidente do IBAMA, Sueli Mara, que atendeu de pronto ao pedido da ordem para a solução dos problemas, facilitando assim a atuação da advocacia. Um outro grande benefício para a advocacia foi evitar a atuação dos atravessadores. Pessoas que, por alguma razão, têm acesso a essas informações de modo privilegiado e não formalizado, ou seja, essas informações não estão disponíveis para toda a população, mas por acaso essas pessoas têm acesso e elas vão procurar os autuados e vão procurar advogados para fazer essa ponte, o que é absolutamente vedado pelo Estatuto da Advocacia e pelo nosso Código de Ética. No mês passado, em resposta a uma ação da OAB, o Supremo Tribunal Federal proibiu o uso de conduções coercitivas de réus e investigados para depoimento. Por 6 votos a 5, os ministros consideraram a medida inconstitucional. Para a ordem, a medida vinha ferindo o direito da pessoa de não se autoincriminar. Desde 2016, a OAB tem criticado a banalização do uso da condução coercitiva, quando observou que a medida vinha sendo adotada de forma exagerada e sem os devidos critérios nas investigações da Operação Lava Jato. Para a ordem, a condução coercitiva durante a fase investigativa, ainda que decretada pela autoridade judiciária competente, viola alguns preceitos fundamentais, como o da imparcialidade, do direito ao silêncio, do direito de não produzir prova contra si mesmo, do princípio do sistema penal acusatório, do devido processo legal, da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório. Questionando a situação, a ordem ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. O presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB, Juliano Breda, foi quem conduziu a preparação dessa ação no Supremo. Nós entendemos que se tratava de uma postulação que representava, naquele momento, talvez a principal causa do direito de defesa, que é completamente aniquilado no procedimento de condução coercitiva, que não era utilizado tal como nós passamos a ver nos últimos 4 anos no nosso país. A condução coercitiva, de acordo com o Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz quando o suspeito não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado. No julgamento do Supremo, por 6 votos a 5, a Corte decidiu proibir o uso da medida nos casos de interrogatório de investigados, seguindo o entendimento do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Ele defendeu que a condução coercitiva implica exposição e coação arbitrárias que interferem no direito de locomoção, na liberdade, dignidade da pessoa humana, defesa e de garantia de não autoincriminação. Com o resultado final do julgamento apertado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que conduzir investigados ou réus contra a sua vontade é inconstitucional. A Corte também manteve a validade de investigações e depoimentos nos quais a condução coercitiva foi realizada até o final do ano passado. Está previsto penalidades para as autoridades que determinarem o uso de condução coercitiva a partir de agora. A Ordem dos Advogados do Brasil comemorou a vitória. Eu tenho plena convicção de que foi uma das mais importantes ações do Conselho Federal em defesa do direito de defesa, assegurando os direitos e garantias do legítimo exercício do advogado, em especial do advogado criminal. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.